Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuamos a disciplina de empreendedorismo e inovação, professor Guilherme Roldão na área, e hoje nós vamos complementar o que deixamos ali no nosso último slide da aula anterior, que foi falar sobre o ciclo PDCA. Então nós já aprendemos o que são metas, nós já aprendemos como construir as metas, nós já aprendemos a colocá-las em um plano de ação e agora nós vamos trabalhar num ciclo de melhoria contínua aí do nosso plano de ação por meio dessa ferramenta aí de gestão chamada PDCA. Então, pessoal, o ciclo PDCA, ele é uma ferramenta gerencial, tá, para controle e melhoria contínua nos processos que nós definimos lá no nosso plano de ação. O ciclo PDCA, ele busca atingir as metas essenciais para a manutenção e também para o crescimento da empresa de forma sustentável e que pode ser uma importantíssima ferramenta de auxílio para a tomada de suas decisões. O ciclo PDCA, pessoal, ele foi desenvolvido para ser utilizado como um modelo, então, dinâmico, um modelo orgânico, um modelo, então, que não deve ser engessado. A conclusão, então, de uma volta, como ele é um ciclo, né, ele deve dar início, então, a um próximo movimento, né, a uma próxima fase, uma próxima etapa. E assim, sempre que ela for concluída, ela vai sendo melhorada, né, monitorada e assim iniciando de forma contínua um novo ciclo, né, uma nova etapa. A relação, pessoal, do espírito de melhoria contínua, né, que permite que essas ações elas sejam reanalisadas e que um novo processo de mudança ele sempre pode ser iniciado. Então você vai monitorar e a partir do momento que você identificar necessidades de melhoria ou encontrar falhas, é o momento ali de se realizar melhoria contínua dentro desse modelo, dessa ferramenta de gestão dentro dos nossos planos de ação. Então, o que significa o tal do PDCA? PDCA em inglês vem de Plan, Do, Check and Act. Em português, nós temos planejar, fazer ou executar, checar ou verificar e agir. Todas essas são as etapas, são as fases fundamentais que são definidas aí por esse modelo, por essa ferramenta gerencial. Podemos destacar aqui nessa ilustração. Então a gente tem ali, entendemos que a parte mais importante do processo, então, é o planejar, onde a gente começa ali com 4 etapas, 4 fases ali dentro desse quadrante, né? Onde a gente tem lá a identificação do problema, a análise dos fenômenos, a aplicação do processo e a definição do plano de ação. Depois disso, nós passamos à execução desse plano de ação e de forma concomitante, né, junto com a execução, nós vamos fazendo aqui a verificação se aquilo que foi proposto lá no nosso planejamento realmente está sendo executado. A partir desse momento, nós vamos fazer a verificação, né, identificar se isso está sendo padronizado, isso está atendendo ali a nossa fase ali de planejamento, vamos montar a ação disso e vamos iniciar aqui um novo ciclo, verificando se o planejamento está adequado, se o plano de ação pode passar por algumas melhorias, né, e até passar novamente pela fase de execução, verificação e ação, e aí a gente tem um ciclo aqui virtuoso e eterno, né, dentro das atividades, qualquer delas que sejam. Então vamos entender cada uma dessas fases. A fase 1, então, a fase de planejar, é a fase onde o produtor rural ele deve estabelecer então o seu plano de ação com os objetivos e os processos já definidos, já desenhados, né? E quais são os caminhos necessários para que esses objetivos sejam atingidos.
Importante nessa fase também analisar quais são os problemas que podem prejudicar o atingimento das metas que foram definidas lá dentro do nosso plano de ação e quais são os fatores que influenciam o processo produtivo e como poderá, né, você intervir para ajustá-los caso alguma falha venha aqui a acontecer. Essa fase aqui não é uma fase que a gente deve fazer de forma atropelada, é uma fase onde a gente executa isso sem pressa, de forma bem cautelosa, sendo considerado aí a principal fase do ciclo PDCA. Ainda, pessoal, dentro da fase de planejamento, elaborar aqui o nosso plano de ação, né? O nosso 5W2H, que foi aprendido aqui na nossa aula anterior, respondendo perguntinhas ali de o que fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, onde, por quê, como e quanto isso vai custar. Nessa fase aqui, é importante a gente envolver, né, toda a equipe, envolver todos os colaboradores, porque é a partir da fase do planejamento que nós vamos começar a identificar dentro do processo a correção de eventuais falhas que possam vir a ocorrer nas próximas etapas e a gente vai acabar, né, por necessidade, alinhando com toda a equipe e trazendo, né, a equipe para a participação e construção dessa fase de planejamento, até para que as pessoas se sintam pertencentes a todo o processo. Importante também nessa fase aqui a gente definir indicadores de desempenho, tá? Até para verificar se aquilo que está sendo planejado realmente está sendo, né, lá na frente, verificar aqui se os resultados estão sendo atingidos, né, conforme foi planejado. Alguns exemplos a gente pode trazer aqui como indicadores de produtividade, o lucro, né, como resultado final da atividade, o ganho de peso, né, mortalidade, consumo diário, acabamento de carcaça, no caso da pecuária, custo de ração, custo de insumos em geral, custo das operações, né? Então a gente está criando aqui indicadores onde nós vamos começar a monitorar se aquilo que a gente está planejando no plano de ação, está trazendo lá, nós estamos alcançando de verdade. Chega no final lá, identifiquei que dentro do meu planejamento eu teria que ter um índice X de mortalidade e durante o processo ele está maior do que foi planejado, nós vamos ter que retornar ao plano de ação e verificar onde estão as falhas, por exemplo. A segunda fase se dá aqui na execução. Depois que o plano de ação foi planejado, nós vamos executá-lo. E essa execução vai ser feita por meio das principais atividades, né, que foram propostas. E uma das principais aqui nessa fase é o treinamento da mão de obra que vai participar, né, do plano de ação, que vai participar das tarefas que estão previstas aí dentro do nosso planejamento. Sendo que a execução dessa proposta, né, para que essas metas sejam atingidas, elas são necessárias aqui nessa fase 2 aqui da nossa execução. Então, é colocar a mão na massa. E aí, depois que isso é treinado e começa a se executar a atividade, é importante de nós, enquanto empreendedores, né, enquanto gestores, passamos a coletar os dados para verificação, né, dentro do processo, a fim de monitorar se aquilo que foi proposto está sendo alcançado. E nós vamos utilizar de forma concomitante aqui com a fase 3, que é a fase de checar. Então, a terceira fase do ciclo, né, PDCA, consiste aqui em verificar as ações das atividades que foram propostas no plano de ação. E aí, aquilo que foi proposto está sendo feito conforme foi planejado? Os resultados, então, que foram obtidos nessa fase, eles passam a ser monitorados, né, e avaliados. E aí nós vamos colocar isso aqui frente a frente, né, confrontar esses resultados das ações para verificar se aquilo que foi planejado está sendo executado. A nossa terceira fase aqui, a fase então de checar os resultados.
essa etapa do ciclo PDCA, pessoal, ela pode ser feita junto com a fase 2, tá? Ou, se você preferir, você pode fazer isso ao final, né, da fase 2. Eu sugiro que você faça de forma concomitante, que você faça junto, porque caso eventuais falhas possam vir a ocorrer, você de forma imediata, pontual, já está agindo ali para corrigir e evitar o retrabalho, né? Evitar o serviço dobrado. A relação, então, de elaboração dos relatórios específicos para os indicadores que nós propomos lá na fase 1 servem de análise, né? Para a gente contemplar e verificar se os índices eles servem como insumo para o desenvolvimento de próximas etapas. Ou a gente precisa mantê-los ou nós vamos passar aqui a corrigi-los. A fase 4, então, a fase de agir, né, a fase de ação, ela é o momento que nós vamos tomar aqui as nossas devidas providências, baseadas nas avaliações e nos relatórios que foram aí obtidos nas fases anteriores. Essas ações, pessoal, elas devem ser tomadas em função de todos os resultados que foram alcançados, né, que foram obtidos, bem como também considerar os erros que foram percebidos por questões aí de ineficiência, né, dentro da execução do plano de ação. E aí eles precisam ser corrigidos, né, na nossa próxima fase, que vai chegar de novo a fase 1, corrigir o nosso planejamento. Nesse caso aqui, pessoal, o plano de ação ele deve ser, então, reajustado e reestruturado para que ele possa iniciar um próximo ciclo. Beleza? Então, a gente tem aqui as nossas quatro fases aqui do ciclo PDCA. Um exemplo que eu quero trazer para vocês aqui, né, está aqui num plano de ação para etapas de um confinamento, onde nós temos ali como meta atingir o ganho de peso diário de 1,5 kg sem ultrapassar o custo diário por animal de R$ 6,50. Então nós podemos perceber, pessoal, por esse plano de ação, que a etapa do planejamento ela é a mais decisiva, então, para o sucesso do PDCA. A gente apresenta aqui, então, como foram definidas essas metas, né? Quem são os agentes, o momento em que isso deve ser feito, o local, os benefícios, a implicação da ação e também a maneira como deve ser executada cada uma dessas tarefas. Essa tabela aqui, pessoal, é uma apresentação de algumas atividades que devem ser planejadas aí dentro de um confinamento. Sendo importante lembrar para vocês que cada medida pode ser desdobrada ainda em outras ações dentro do plano de ação, compondo então a atividade, né? E a cada etapa do ciclo deve ser cada vez mais detalhado, deve ser mais completo, sendo que cada volta que o ciclo faz, mais complexo ele vai ficando pela experiência, né, adquirida. E aí nós vamos identificar quais foram os fatores que interferiram dentro do processo. Entendemos também que a elaboração do plano de ação ele deve envolver toda a equipe, né, da propriedade rural, ou toda a equipe que está dentro do processo do plano de ação. Né? Sendo que isso é importante para a execução e também para o controle das atividades. Importante estimular entre a equipe o tal do brainstorm, né? A tempestade de ideias durante essa etapa de planejamento, sendo que ela é uma ferramenta importantíssima para a gente ter resultados mais eficientes e executáveis, né? Lembra que não adianta a gente estabelecer metas que elas não podem ser alcançadas. Junto com isso, né, o alinhamento sobre o que, como, porquê de cada atividade, ele é maior quando se agrega toda a equipe nesse momento, né, de decisão. Sendo que isso facilita o treinamento do pessoal e a compreensão das atividades por meio dos executores, né, por meio aqui dos trabalhadores. Nessa tabela aqui, onde foram apresentados aqui os indicadores de controle de resultado das atividades, sendo que
Para se analisar os indicadores de resultado das medidas que foram planejadas lá na fase 1, nós devemos aqui utilizar indicadores que sejam capazes de identificar potenciais erros e falhas. Essas mensurações, pessoal, podem ser feitas durante o processo ou ainda durante ou no término dele, né? Como uma recomendação pessoal, eu sugiro que vocês façam sempre durante o processo para evitar aquilo que nós chamamos de retrabalho. E aí a gente tem aqui nessa tabelinha aqui alguns indicadores que são capazes aqui de avaliar o sucesso na execução do plano de ação para esse confinamento e alcançar o resultado aqui esperado para essa atividade, ok? Então, para avaliação final desse processo, né, através de análises e de relatórios de indicadores que foram determinados aí durante o ciclo PDCA, é possível então identificar aonde estão os pontos de melhoria. Então, o estudo, né, da causa e dos fatores que interferem dentro do plano de ação permite que você, empreendedor, você, gestor, tome ações de ajustes mais eficientes e pontuais para o próximo ciclo, para o próximo plano de ação, né, que você vai melhorar de forma contínua utilizando a ferramenta do PDCA, ok? E aí a gente entende, né, que esse ciclo, por ser contínuo, ele gera aí melhorias ou deve gerar melhorias a cada volta, né? Cada volta que se dá, o plano fica mais detalhado e a complexidade das atividades, então, vai aumentar cada vez mais, sendo então possível que a gente consiga perceber melhoras contínuas dentro do processo de produção, elevando, consequentemente, o lucro da propriedade. Tudo certo? Entendido? Esse era o assunto que era proposto para o nosso encontro de hoje. Não se esqueçam de realizar a atividade proposta lá no nosso AVA. Eu agradeço a sua companhia, um abraço e até a próxima.